Fiquei meio longe que eu estou gripado, então vamos passar gripe para você. Por isso que eu estou meio distante ali hoje. Tivemos um tempo bem gostoso esse final de semana. O pessoal está lá ainda, né? Está voltando hoje, alguns ficaram por lá. A gente falou de alguns temas necessários para o casamento, que são muitas vezes motivos de divórcios no nosso contexto brasileiro. A gente falou um pouquinho ontem de manhã sobre o sexo, uma dádiva de Deus, e como que a gente tem que enxergar o sexo à luz da Escritura. E também ontem, no final da tarde, a gente falou sobre finanças. Há estudos que dizem que 60% das brigas dos casais se dão por motivos financeiros. E a gente falou um pouquinho desses dois temas aí, nesse sábado que nós passamos lá. Foi um tempo muito gostoso. Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Abre comigo em 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17. Diz assim: Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: peço-te um vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: Tão certo como vivo o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze-te como disseste, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui para fora, depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não falhou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Disse ela a Elias: Que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Respondeu ele: Dá-me o teu filho. Ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa, e entregou a sua mãe, e lhe disse: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e
porque a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Te damos graças, Deus, pela tua santa palavra. Leva o nosso coração cativo agora à tua presença. Ministra, Deus, na nossa vida, para que a gente possa viver em conformidade à tua palavra, para que a gente tenha a mesma audácia, Deus, e fé que esses homens, Deus, que marcaram a história, que marcaram contextos complicados e que foram um farol, foram luz para muitos naquele contexto, e que o Senhor nos torne dessa mesma forma no nosso contexto, com os desafios que nós enfrentamos como cristãos e como igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse é um personagem que eu gosto muito nas Escrituras. Eu gosto do profeta Elias, tanto que eu coloquei o nome do meu filho, batizei ele de Elias. Porque Elias é um sujeito que viveu num contexto completamente caótico. A nação estava completamente fora da vontade de Deus. Acabe tinha sucedido um rei que já era inimigo, que tinha feito contrário e pior do que todos os seus antecessores. E quando Acabe assume o reinado, ele consegue fazer pior ainda do que o rei anterior, porque ele se casa com uma mulher chamada Jezabel, que era devota dos deuses da Babilônia, era devota de Baal, era devota de vários deuses falsos. E ela não só é devota, como ela faz a nação de Israel se corromper. Ela começa a construir um templo lá em Samaria, ou seja, ela começa a perverter toda a nação sob o aval de Acabe. Então a nação estava perdida, estava em prostituição, a nação estava vivendo uma idolatria, e esse homem praticamente boa parte sozinho. Claro que lá na frente Deus vai mostrar que tinha 7 mil que não tinham se curvado a Baal, mas ele lidando quase em todo o tempo sozinho diante de Deus, em oração, confronta aquela situação. É um homem que foi um modelo de coragem para nós. Quando eu coloquei o nome do Elias dessa forma, era pensando, Deus, que ele tenha coragem desse profeta, nesse contexto relativista, de crise de valores morais que a gente enfrenta na sociedade, de afastamento da base que o Ocidente foi construída, que é cristã, que ele tenha coragem de fincar o pé, mesmo que todo o redor dele esteja virando as costas para Deus, mesmo que o contexto pressione a abandonar os valores, que ele tenha coragem de fincar o pé nesses valores e tenha uma voz forte de confrontar esse contexto, assim como Elias teve. E meus irmãos, assim como nós devemos ter. Elias é um modelo para nós de cristão, é um modelo para nós de uma igreja que se posiciona no meio da crise de valores, da crise religiosa, espiritual, a decadência. Ele está vivendo um período de decadência, assim como a gente está vivendo um período de decadência no Brasil. A gente cita muito aqui no púlpito que o Ocidente tem se afastado de Deus, dos valores que construíram e trouxeram progresso, e já há alguns séculos, e principalmente nas últimas décadas, a gente viu que essa crise vai se acentuando cada vez mais. Então a gente está vivendo esse período parecido com Elias, período de crise, período de trevas, período complicado, período que às vezes a gente se sente minoria, período em que a gente falar a palavra de Deus nos torna alvo de zombaria, de cancelamento, e às vezes cancelamento dentro da igreja, não é nem de fora. Às vezes o cancelamento vem de gente que professa ou diz professar a mesma fé. E aí, pensando nesse personagem, nesse capítulo específico, queria que a gente tirasse alguns princípios para a nossa vida nesse período conturbado que a gente vive, não só no Brasil, como ao redor do mundo, do ocidental principalmente. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é logo no versículo 1, quando diz: ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, ou cuja face estou diante. Primeira coisa que eu gostaria de tirar de lição para nós, vivermos nesse período conturbado, e mesmo assim conseguimos ser luz, conseguimos ser firmes, sermos uma referência, sermos um exemplo, não seguirmos a maré. Você já assistiu lá o The Chosen em casa? Você ser um peixinho que vira contra a correnteza. É você ter
como principal identidade da tua vida e eu ter como principal identidade da minha vida o servo de Deus. Não tem outro fator mais importante para nós do que essa identidade. Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Você viu que Elias não fala nada sobre a genealogia dele, de quem ele é filho? Ele é um personagem meio misterioso. A gente sabe de onde ele veio, mas não se fala muito sobre a família, quem era o pai. A gente não tem muita informação sobre Elias, mas a principal informação que a gente tem, e é que de fato vale a pena para fazer a diferença no mundo, é o Deus em quem eu sirvo, é o Deus que estou diante da face dele, é alguém que sabe, que serve a Deus, que está comprometido com os valores de Deus, comprometido com, assim diz o Senhor, com a palavra de Deus. Não importa se a nossa família é cristã. Há quem diga que Deus não tem neto, Deus tem filho. Vou te falar, não adianta nada se os seus pais forem cristãos e você não desenvolver uma relação com esse Deus e se tornar servo desse Deus. Você precisa ter o seu compromisso com esse Deus. Não é sem razão que a Bíblia fala sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque cada um deles tem a sua relação, cada um deles tem a sua experiência, cada um deles é despertado num tempo, cada um deles tem a sua história, porque nós somos singulares e Deus vai se manifestar de maneiras diferentes com cada um de nós. Ele tem caminhos diferentes para cada um de nós, e a gente tem que entender isso e se comprometer com esse Deus. Isaac, por exemplo, viu o tanto que Deus fez através do seu pai Abraão. Ele foi um homem abençoado financeiramente, ele foi um homem bem sucedido no seu relacionamento amoroso, amor à primeira vista, viu lá a mulher, apaixonou, já levou para a tenda, já apressadinho. Tem um meme hoje, né? Mostradinho, né? Misturei tudo. Mas já levou ela para a tenda, está tudo feliz. Orou para Deus dar filho, porque ela era estéril, teve filho, até que veio o deserto, e é no deserto que ele estende a aliança com Deus. Até então era o Deus de Abraão, depois do deserto se tornou o Deus de Isaac. E talvez é ali que ele amadureceu, ali que ele entendeu de fato quem era Deus. Não no momento de abundância, ele viu as dádivas, mas é ali que ele cresce, é ali que ele estabelece um altar depois de ver Deus fazendo na vida dele num período conturbado, difícil. O deserto é bom para isso também, né? Para amadurecer. No deserto a gente é despertado principalmente, que a gente cresce. Então eu preciso entender que não é a família, a minha linhagem, que é a principal identidade sobre quem nós somos. A principal é: eu sou servo de Deus, não é etnia. Olha Israel. Paulo escrevendo aos Romanos fala: olha, não pense que o Israel é o étnico, é o que recebeu a liturgia, é o que recebeu a lei. Israel, de fato, o povo de Deus, é aquele que foi chamado por Deus. Ele não é fruto de etnia, ele é fruto de milagre. Porque senão, se fosse, você tinha motivo para se gloriar. É fruto de milagre. É o Deus que chama. E não é nem a posição que a gente tem na igreja de Cristo ou na sociedade. Por isso que Paulo faz questão de escrever nas cartas dele que, embora ele seja apóstolo, ele sabe o chamado, ele sabe a vocação, mas em todas ele começa: Paulo, servo de Deus, tolos, escravo, comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Essa consciência que tem que estar impregnada na nossa mente, na nossa consciência. Você e eu somos servos do Deus Altíssimo. A redenção não é só ser perdoado por Deus, é ser comprado pelo sangue de Cristo. É ter a consciência de que você pertence a Ele e Ele é dono da tua vida e dono da minha vida. Eu devo tudo a Ele. A palavra final da minha vida é dele. Eu estou aqui nesse mundo para servi-lo, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E está cheio de crente achando que está passando a existência aqui para ser servido, para conquistar, para ganhar, e se esquece que ele está aqui por causa de uma missão. Senão Deus já tinha levado todo mundo no batismo, já afogava a gente, acordava na glória, estava salvo, mas Ele cumpriu uma missão para nós.
Mas só dá para desenvolver a missão com eficiência se a gente tiver consciência de que somos servos de Deus. Se tiver essa consciência de Elias. Não importa de onde ele veio, não importa que família que ele é, o que importa é que ele está diante da face de Deus. O que importa é que ele é um servo do Deus Altíssimo, num período em que ninguém queria ouvir nada sobre Deus, num período em que Israel estava sofrendo as consequências do pecado. Esse homem levanta para falar assim: olha, eu estou aqui diante de você, Acabe, porque eu sou servo de Deus e eu tenho uma palavra para você. Alguém comprometido com Deus. A igreja precisa desesperadamente no Brasil resgatar a consciência de servo, de que nós somos servos de Deus. Algumas teologias só enfatizam o fato de que nós somos herdeiros, filhos, e às vezes projetam o cristão numa relação de menosprezo com os desafios, numa relação de omissão com os desafios. A gente acha que só veio aqui para ganhar, né? Para ser abençoado, e se esquece que a gente está aqui para ser abençoador, porque melhor é dar do que receber. A maior felicidade em dar do que receber, diz as Escrituras em Atos. E fique sabendo, meus irmãos, que em Cristo Jesus, por mais que você possa sentir-se menosprezado, não entender muito o que Deus quer para a tua vida, não existem inúteis no reino de Deus. No reino de Deus todo mundo se torna onésimo, se torna útil. Não importa o passado, não importa o quão conturbado era a tua família, o ambiente desastroso que você veio, se a graça de Deus tocar em você, meus irmãos, Deus te transforma numa pessoa útil nas mãos dele, como a gente cantou há pouco, que é a graça dele que faz a diferença. Eu preciso entender esses contrastes que a graça de Deus faz nos filhos, naqueles que tiveram um passado, como a gente fala, cabuloso, complicado, como Deus pega caras desajustados e joga do outro lado um cara que vai ser agente exatamente num ponto que ele era uma vergonha, como aconteceu com John Newton, que comprava escravos e foi lá e virou pastor e influenciou o cara que acabou com a escravidão, como pegou Paulo, que matava cristãos e transformou no maior missionário da igreja. Deus gosta de fazer essas coisas, Ele gosta disso. Às vezes você olha para você e fala: cara, eu não nasci numa família cristã, você não tem noção como meu lar era desajustado. Que porcaria de pai que eu tive, de mãe que eu tive. Não tem como. Meu irmão, em Deus tem, obviamente tem. Todo mundo tem as suas limitações, mas ou a gente aprende a olhar para a graça e se submeter aos princípios que Ele colocou, ou a gente vai ficar chorando, olhando para o passado e falar: difícil, eu não consigo romper com esses problemas. A gente não rompe porque não está olhando para Deus, e não está se curvando diante do dono da nossa vida, do Senhor da nossa existência. Então a primeira coisa, se a gente quer fazer a diferença nesse contexto, mesmo que não seja em proporções como a gente queira, porque não se esqueça que Elias fez muita coisa, muitos sinais, e no final ele ficou frustrado, porque depois de tanto sinal, não mudou o coração do rei, não mudou o coração de Jezabel. Ele falou: não é possível, quero morrer, tanto que eu faço e não muda nada, eu estou enxugando gelo aqui. Mas Deus tinha planos para ele. Ele vai lá, consagra Eliseu, consagra o novo rei. Deus tinha planos ainda na vida dele, mas não na proporção que ele imaginava, do jeito que ele queria. E mesmo assim ele marcou a história dele. É reconhecido em Israel como um dos maiores profetas. Lembra que quando Jesus falou: quem as multidões dizem que eu sou? Um dos profetas mencionados é Elias. É igual a Elias, eles tinham um ranking de profetas. Elias era um dos grandes profetas de Israel, que Jesus foi comparado inclusive pela sua coragem, pela sua capacidade de confronto, né, o seu comprometimento com a palavra, com a sã doutrina. Então Elias, ele é esse cara que o que importa é estar diante de Deus. Ele não é pressionado pelos ventos dos seus dias, pelo desânimo dos seus dias, pela desesperança dos seus dias. Ele confia resolutamente naquilo que Deus fala. Então a gente precisa aprender que a nossa principal identidade é de servos de Deus.
não é de pastor, apóstolo, sei lá o que, super crente, servo de Deus. Tá bom demais, tá bom demais ser servo de Deus, se submeter ao que Ele nos ordena na sua palavra. Mas tem uma segunda marca aqui em Elias, que vai fazer toda a diferença para nós vivermos ela nesse contexto. Que ele vai dizer: depois veio a palavra cujo Deus de Israel, perante cuja face estou. Aí ele vai dizer: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. A gente entender que nós temos uma palavra de confronto. Quando o Elias está falando isso aqui, ele está dizendo, ele está anunciando o juízo de Deus. Olha, por causa da idolatria, não vai chover mais. Ele só está anunciando uma palavra de derrota para o rei. Olha, não vai chover senão mediante a minha palavra. Eu vim aqui diante de você e eu estou anunciando a palavra do Deus a quem sirvo, que o céu vai fechar por causa da tua obstinação, do teu pecado, da tua idolatria. Vai vir juízo de Deus sobre essa nação. Que palavra ruim de anunciar, né? Ele é um profeta que é levantado por Deus para anunciar juízo. Às vezes a gente só quer ser um profeta que anuncia a bênção. Mas quando a nação está desalinhada à vontade de Deus, não tem como anunciar a bênção. Se a nação não se submete a Deus, o que resta é anunciar o juízo. Não fique esperando para mim, vai piorar, irmão, vai piorar. Aliás, a igreja hoje alguns da igreja, ou que se dizem igreja, que se dizem cristãos, passam pano para situações que a Bíblia diz que, na verdade, é juízo de Deus. Você quer um exemplo? Vai lá comigo em Romanos capítulo 1. Olha só que texto interessante. Romanos capítulo 1. Olha só o que Paulo vai dizer nesse texto aqui. Eu não me canso de falar de assuntos assim, porque é o momento que a gente está vivendo e a gente não pode fechar os nossos lábios. Paulo ele vem falando a partir do versículo 24, do capítulo 1, aliás, do versículo 18, um pouquinho antes: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então está falando, do céu vem a ira de Deus para quem retém a verdade e prefere a injustiça, visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de ave, quadrúpedes e répteis. Então peraí, ele está falando que dá para conhecer a Deus pela criação, mas esses homens trocaram Deus pela idolatria. E ele está falando que a ira de Deus está vindo no começo. Aí olha o resultado da idolatria. Pelo que Deus, verso 24, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura, em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sexualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. Olha o que Paulo está falando aqui. O resultado da idolatria é Deus entregar esse povo à homossexualidade. Não sou eu que estou falando, você acabou de ler comigo, fiz questão de abrir o texto inteiro. Porque hoje em dia tem um monte de gente passando pano na igreja. E às vezes a gente cita isso porque é uma marca na década que a gente vive. É uma crise de identidade, que eu já falei aqui tantas vezes, de romper com Deus e perder a visão de quem o homem é. Por que
aconteceu? Olha, rompeu com Deus, olha, caiu na idolatria. Caiu na idolatria, você perdeu a referência. O texto fala, ele entregou homens e mulheres a paixões infames. A homossexualidade é resultado da idolatria. Quando a gente fala dos valores morais, tem que prestar atenção no que está primeiro. A base é a idolatria. Tem muito cristão hoje que fala de justiça social, condena os problemas e tal, está até certo nesse ponto, mas ele não fala do que gera esses problemas. A idolatria. Se abandonou Deus, irmão, vai dar problema lá na frente. É o resultado de abandonar Deus. E Paulo está dizendo aqui, olha, Deus os entregou um estado deplorável. O juízo de Deus é entregar o homem às suas próprias paixões, é tirar o pé do freio e falar assim, ó, viva na imundície, viva na obscuridade dos seus pensamentos. E a gente está vivendo um período em que esse juízo está assim, latente, você vê. Os jovens hoje não podem ver um gênero novo e falar, eu sou esse negócio aí, né? Tem alguns que eu nem conhecia. O Elias chegou lá na escola, tem uma fulana que é Pam. O que é esse negócio Pam? Tem um monte, é uma confusão. E às vezes a igreja, ao invés de falar, isso aí é juízo de Deus, a gente está, não, vamos tentar entender que talvez o texto tem que ser revisto, talvez a gente tenha que mudar a nossa concepção. Afinal de contas, Paulo falou isso aí há quase 2000 anos, não é a mesma coisa. Meu irmão, a palavra de Deus não passa. Céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para tudo sempre. A lei moral, ela vai durar enquanto existir céus e terra. Enquanto existirem céus e terra, Jesus falou assim, essa palavra vai passar. A lei vai permanecer. A permanência dela, ele compara a permanência de céus e terra, lá no Sermão da Montanha. Na lei moral ele está falando. E às vezes a gente está tentando rever coisas, ao invés de anunciar o que a Bíblia fala. É um período de juízo que a gente está vivendo. Não é por acaso que você está vendo a coisa tão fora do normal, né, tão diferente do que a gente via na década de 90, 80. E nos últimos 10 anos a coisa assim aflorou num estado, você fala, meu Deus, que loucura. Você imagina alguém que ressuscitasse, morreu há 30 anos atrás, ressuscitasse hoje, fala, que loucura é, que trem doido está acontecendo. E ao invés de a gente anunciar isso é resultado de pecado, de idolatria e juízo de Deus, a gente fica tentando enxergar. Então, ao invés de questionar o que está acontecendo, tem crente que está questionando o texto. Na verdade, o texto confronta a gente para a gente andar em conformidade. Não, as pessoas preferem tentar olhar o contexto e questionar o texto, ao invés de fazer o contrário. Não dá para mudar se a gente não entender que o Evangelho, no primeiro momento, ele confronta o ser humano no seu pecado. Em alguns contextos, esse pecado está acentuado, então tem que ter mais confronto ainda. Não dá para a gente tirar o aspecto do confronto, porque senão você não fala do problema que o ser humano tem. Como é que você vai falar que Jesus é a solução se o cara não acha que está doente? Você vai procurar Jesus se você falar, ó, o diagnóstico é assim, ó, você é pecador, destinado ao inferno, miserável, isso é totalmente contrário àquilo que Deus falou, não há um justo sequer, você está caminhando a passos largos para a perdição eterna, para longe de Deus, para o tormento eterno. É isso que a Bíblia fala. E eu não tenho que ficar tentando suavizar isso, porque Jesus não ficava não. Lembra o dia que eu preguei sobre o inferno aqui? É um dos assuntos que Jesus mais fala, e hoje a gente quase não fala ali no público. Tem público que nunca mencionou a pregação bíblica sobre o inferno. Isso pelo menos para gerar temor no coração das pessoas, porque você imagina um tormento eterno. Então é um negócio meio surreal de pensar para nós, né? É mais fácil pensar que o cara é destruído e acabou, mas a Bíblia não tem esse tipo de destruição, não existe aniquilação, existe sofrimento eterno, choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Não dá nem para pensar, é difícil imaginar, né? Você vai o cara sofrer eternamente, em todos os níveis. No corpo, ele vai ser ressuscitado para sofrer eternamente. Não vai jogar lá uma alma assim, ele vai sofrer eternamente, vai ressuscitar o corpo, alguns para a vida eterna, outros para o juízo eterno. E não só no corpo, uma angústia que nunca vai acabar.
Obviamente, você está apartado de Deus, vai carregar angústia por toda a eternidade. Então, pelo menos para servir para temor no coração daquele que ouve, daquele que está sem Deus, quem sabe, através do temor, ele começar a olhar para Deus e despertar. O Evangelho ensina a gente a pregar essa palavra. Por isso que Elias vai lá e fala: cara, não vai chover. Vocês estão achando que estão prosperando? Acabou. Vocês vão confiar em Baal? Vocês estão confiando no Deus da fertilidade? Então eu vim aqui te falar o seguinte: não vai chover a não ser que eu fale. Só quando Deus falar, vai voltar a chover. Você vai aprender a deixar de confiar nesse falso Deus. Deus vai mostrar para você as consequências de colocar o teu coração nesse ídolo aí. E a gente precisa aprender a fazer igual esse profeta de Deus, mostrar a consequência da rebeldia dos nossos contemporâneos. E a rebeldia talvez das pessoas próximas de nós. Falar: cara, não adianta. Talvez, igual um pastor fez em São Paulo, o irmão tinha problema com o alcoolismo. Eu acho que eu citei isso aqui. Uma vez esse cara foi na igreja, a mulher sofrendo, o cara acabava com o dinheiro da família, era estúpido, chegava tarde em casa, uma vergonha, um constrangimento para os filhos. E aí ele ficou doente, ficou ruim, foi para a igreja. Aí pediu para o pastor orar. Aí o pastor: tá bom, vem cá, irmão. Aí o pastor começou a orar para a doença dele aumentar. Eu: não, pastor, não vou orar desse jeito não. Eu vou orar assim. Se Deus te curar, amanhã você está lá no boteco de novo, acabando com a família de novo. Então quem sabe através da doença você cria vergonha na sua cara e seja um homem fiel à tua mulher, que honre a tua mulher, que faça os teus filhos crescer, seja um exemplo para eles. Talvez a doença vai ser melhor para você do que a saúde. É mostrar para o cara: eu não vou orar assim. Resolve a tua vida aí, ajusta a tua situação diante de Deus. Não vai adiantar eu ficar orando aqui para você. Tem que orar para você criar vergonha na cara, né, na situação daquele pastor. Então é a palavra do confronto. A gente vai ser luz quando entender que o Evangelho confronta. Repreende, Paulo fala para Timóteo. Mostra o erro. Mostra doutrinariamente que tem um erro aí que precisa ser corrigido. Ele precisa colocar, basear o pensamento dele na palavra de Deus. Terceiro, e um dos grandes ensinos aqui importantes, a gente precisa ser exemplo de dependência de Deus. Depois que Elias chega lá e fala assim: ó, não vai chover, o texto diz: veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai para o riacho de Querite, porque eu ordenei que os corvos te alimentem. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. Ele vai lá e fala assim: a seca vai chegar porque você é um idólatra. A consequência, o juízo de Deus está vindo. Mas por outro lado, Deus manda ele para o riacho de Querite para fazer um contraste entre Elias e a nação. O povo que decidiu confiar em Baal vai se deparar com a seca. Elias, mesmo no contexto da seca, vai ver a provisão de Deus na vida dele. E Deus vai deixar claro isso para todo mundo. Não tem comida, mas o profeta que confia em Deus vai ver o pão chegando, vai ver a carne chegando na boca dos corvos, milagrosamente. Vai ficar nítido a diferença de quem confia em Deus e quem confia em Baal. Deus faz questão de deixar claro. Elias não vai ser um cara próspero, rico, mas é um cara que vai ver a mão de Deus na vida dele o tempo todo. Ele vai ser um cara que vai ver aquilo que Davi disse: eu fui moço, sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele vai ver o maná todo dia. Ele vai aprender a depender de Deus diariamente, porque a fé cristã é do maná. É a fé que tem para hoje. É a fé que não se preocupa com o amanhã, porque o amanhã traz as suas próprias preocupações, mas basta cada dia o seu mal, e crê que o pão de cada dia Deus vai colocar na nossa mesa. E fica claro isso na vida de Elias. Vai para o riacho. E a igreja precisa aprender a fazer essa contracultura. A gente nem se adapta à cultura, nem foge da cultura, se isola igual os monges fizeram. Não é isso. Vamos fazer tudo cristão, gospel, camisa cristã, blusa cristã, não é uma cultura à parte. É dentro da cultura a gente mostrar como é que se vive os valores do reino de Deus. É dentro desse período de crise, de valores, de crise financeira, que alguns dizem que vai piorar no Brasil, que a gente mostra
olha, vale a pena depender de Deus. Mesmo que você tenha feito L, Deus vai suprir na minha vida. Porque eu não confio em presidente. Não tem fé nenhum também, né? Nem em Bolsonaro, eu confio em Deus. Uns confiam no Lula, outros no Bolsonaro, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A nossa fé está em Deus. E o meu Deus diz que cuida da minha vida. O meu Deus diz que vai colocar o pão de cada dia na minha mesa. O nosso Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou colocar um teto debaixo da tua cabeça. Comida, bebida e veste não vão faltar. O necessário eu vou colocar sobre a tua vida. Vale a pena confiar, vale a pena você inclusive exercitar a caridade, exercitar a doação. A gente precisa começar a se estimular até nisso, porque isso mostra que a gente de fato crê em Deus. Isso sinaliza que o nosso coração está em Deus mesmo, porque Ele diz para nós sermos altruístas, generosos, caridosos, porque aquele que dá ao pobre empresta ao Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, esse pão vai voltar para você. Planta generosidade, você vai colher generosidade. Talvez num período de crise, um generoso vai encontrar você no caminho. A Bíblia estimula a gente a fazer isso. Aliás, eu vou te falar, depois você lê na sua casa o Salmo 40. Tem um monte de promessa para quem é caridoso. Fala que inclusive Deus vai nos assistir no leito da enfermidade. Quem cuida do pobre fala assim: até na enfermidade Deus vai assistir você, Deus vai abençoar você. Então a gente tem que se estimular. Talvez no período de crise, o governo, né, a gente paga imposto para comprar, paga imposto para vender, para qualquer coisa, o governo me dá, né? Parece a sanguessuga as duas filhas, me dá. O governo é isso, só pega, só suga. Mas nesse contexto difícil de crise, a igreja sendo generosa, a mão de Deus vai ficando clara. Não tem como o ímpio ver essa crise, olhar para a igreja e ver essa caridade, essa generosidade e falar: cara, de fato Deus existe e eu consigo ver esse Deus na vida desse povo. Olha o Império Romano, a dificuldade que tinha, e os cristãos se sustentando, Deus fazendo. Então a igreja precisa colocar esse contraste, se colocar como exemplo, como referência de que vale a pena confiar em Deus. Eu vejo aqui que tem um equilíbrio em Elias. Ele bebe água do riacho e ele é alimentado por corvos. Ele vive entre o natural e o sobrenatural. Ele usa os recursos naturais que a gente tem que usar, mas ele conta com o milagre de Deus também. Que às vezes a gente fica ou de um lado ou do outro. Ou a gente só quer usar o natural e se esquece que Deus pode vir com intervenção, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se esquece que o nosso Deus ouve oração, se esquece que o nosso Deus é um Deus de milagre, que não é impossíveis para Ele. Ou a gente fica aqui só na dimensão do sobrenatural e esquece dos recursos que a gente tem que saber administrar. Se esquece que a gente pode estudar, pode fazer um curso, pode aprender alguma coisa, está lá o recurso. A maior parte do tempo a gente usa o natural, a gente usa no ordinário. E Elias sabe transitar bem ali, está bebendo água e vendo o milagre de Deus através daqueles corvos. Eu vou te falar, irmãos, Deus tem, parece que, prazer, agrado em mostrar a provisão dele, especialmente através de gente simples. A igreja no Brasil começou a querer depender de poderoso, de político, e uma das consequências é muito em função disso também no Brasil. A gente começou a clamar para político, começou a querer trazer político para dentro da igreja, né? Uma coisa é honrar uma autoridade, outra coisa é dar púlpito para quem não tem compromisso nenhum com Deus. Está achando que a provisão vai vir de político. Quanta igreja tem no Brasil que conseguiu teto de deputado, de vereador, a igreja prospera porque recebe, porque tem muito membro. Está dependendo de político. Mas olha como Deus proveu Elias. Não foi através de poderoso, não. Primeiro foi através dos corvos. Depois ele fala: vai para Sarepta, que eu dei ordem para uma viúva de sustentar. Uma mulher que estava fazendo a sua última refeição. E Elias
estimula ela, encoraja ela. Primeiro faz um bolo para mim, mas eu não tenho nada. Olha, assim diz o Senhor: não vai acabar o azeite nem a farinha na tua casa. Faz primeiro um bolo. O cara pede primícia para quem não tinha nem onde cair morto, porque ele quer mostrar para ela que vale a pena confiar em Deus. No meio da crise dos valores, Deus vai levantando pessoas, e principalmente, e aí eu vou entrando aqui no último ponto, que Deus quer usar cada um de nós como agentes de esperança, como agentes de vida, como agentes de ressurreição. Não vai ser num nível, mas vai ser para quem Ele escolheu. E Deus gosta de mostrar a graça dele nessa gente simples, na viúva. É ela que sustenta o profeta em todo o tempo que ele fica ali. Não acaba a farinha, não acaba o azeite. Deus sustenta a viúva. Assim como Ele usou os macedônios para dar oferta para Paulo. Pode ver, meu irmão, sempre vem de gente simples. Quem sustentava Jesus, o ministério dele? Algumas mulheres. Tinha umas lá que eram abastadas mesmo, mas mulher naquele contexto você vê que quase não se menciona muito. Deus tem prazer em mostrar que o nosso coração tem que estar nele. E quando a gente começa a procurar poderosa, é porque possivelmente o nosso coração não está nele mais. O cara tem a conta bancária, eu vou encostar ali, porque dali que vai. A igreja está assim no Brasil. Vamos lá ter relacionamento com fulano de tal, com aquele político, vamos ser igreja para rico, vamos ser... E a gente começa a colocar o coração nisso. Quando a maioria das vezes a gente vê que o sustento vem de gente simples, de gente humilde, gente que confia em Deus. E é nesses que a gente se torna um agente de esperança. Eu entro aqui no último ponto. Elias traz esperança para aquela mulher. O assim diz o Senhor, não vai acabar. Então ele está encorajando ela a colocar a fé dela na palavra de Deus. Ô moço, eu vou só preparar um negócio aqui e morrer. Assim diz o Senhor. E aí ele desperta fé no coração dela, traz esperança para aquele contexto que estava completamente sem visão nenhuma, perspectiva nenhuma de futuro. Ele traz esperança para ela. E depois o texto fala que o filho dela morre, fica doente e morre. E aí a gente vai aprender com esse profeta como é que se torna uma igreja de esperança, uma igreja de vida. Primeiro, antes de eu falar, é necessário a gente ter em mente que, meu irmão, a vida lá em Israel sempre teve prioridade sobre a morte. Um exemplo diferente da nossa cultura: quando tinha um casamento, uma celebração de festa de casamento, e de repente no meio do caminho se deparava com um funeral, você sabia que o funeral tinha que parar para esperar o casamento passar? Que geralmente a gente pensa assim: não, o pessoal está em luto, vamos respeitar, tinha que passar primeiro. Em Israel, quem passava primeiro era o casamento, para deixar claro que a vida tem prioridade sobre a morte. Era uma pedagogia divina ali, que o povo de Deus é o povo da vida, que a gente, como cristão, foi unido àquele que é a ressurreição e a vida, que é Deus de vivos e não de mortos, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que a partir do momento que eu estou em Cristo Jesus, eu já passei da morte para a vida. Nós somos o povo da vida, o povo que promove vida. É similar àquele encontro de Jesus com os discípulos e a viúva de Naim. Você tem de um lado a turma da vida e a turma da morte, e o nosso papel é parar e trazer vida onde a gente encontra a morte. E é o que o Elias faz aqui. Mas como que a gente traz vida? Primeiro, encoraja a ter fé em Deus. Segundo, com empatia, com calor humano. Você vê que Elias fala assim: dá o seu filho, ele pega no colo o menino, tira do colo dela, pega no colo, leva para o quarto, ele se prostra diante do menino, tem calor humano, tem afeto, ele transmite vida, ele clama a Deus: Senhor, até nessa viúva, e Deus ouve o clamor e a vida volta para aquele menino. Mas só dá para trazer vida se tiver empatia, só dá para trazer vida se tiver compaixão. Amém. Só dá para trazer vida se o nosso coração estiver no assim diz o Senhor. Senão não tem como trazer vida. Só dá para a gente ser promotor de vida com fé na palavra de Deus e com calor humano. Eu queria concluir dizendo o seguinte: como é que você está hoje como cristão?
Quando as pessoas chegam com um filho no colo, você está igual Elias, falando, dá aqui ele para mim, ou você está vindo com o pá na mão e fala, vamos fazer o enterro, que não tem mais jeito. Quando você encontra esses pequeninos perdidos no Brasil, e fala, nossa, está feio, gente que sabe que está em crise, reconhece, são aqueles que são alvos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Você já está vindo com a pá nas costas para enterrar? Ou você está sendo igual a Elias, falando assim, cara, dá aqui para mim que eu vou orar, eu vou clamar, que o meu Deus é o Deus da vida, o meu Deus é o Deus da esperança, o meu Deus é o Deus que a palavra dele traz à existência as coisas que não existem. O meu Deus é aquele que pode trazer vida onde não tem situação nenhuma. O meu Deus é aquele que soprou sobre um vale de ossos secos e ali se levantou um exército. Como é que você hoje se encontra? Você está com a pá na mão para enterrar? Esperança dos outros? Qualquer perspectiva daqueles que eu falo que são alvos de Deus. Lembra que por um lado eu falei a mensagem do confronto, mas aqueles que já entenderam o confronto, entenderam o erro, entenderam como essa mulher, você me fez lembrar do meu pecado. Ela já sabia que estava em pecado, ela já sabia que Deus a confrontou. Ela não escondia, não colocava debaixo do tapete. Não era igual a Acabe, não era hipócrita como Acabe, não era rebelde como Acabe. Então eu falo de gente que tem consciência, já tem culpa do seu pecado, já reconheceu o seu pecado. Quando você encontra esse que está desesperançado, você está com a pá para acabar de enterrar e falar, não tem jeito mesmo, porque talvez o teu coração não está em Deus, ou seu coração está encharcado de graça, de palavra, de esperança, e você fala assim, daqui, porque o teu problema agora é meu, você não vai carregar esse problema, eu vou carregar esse problema seu agora. E você demonstra todo o calor humano que Elias demonstrou aqui. Como é que você está hoje, meu irmão? Porque se você não tiver como Elias, e nem eu estiver como Elias, vamos orar pela graça de Deus, para a compaixão de Deus encharcar o nosso coração nessa manhã. Amém? Amém. A gente está ouvindo muita palavra ruim sobre o Brasil, e de fato, para mim é consequência de pecado. Vai ter muita gente que reconhece o seu erro, reconhece o pecado, reconhece o tempo, mas esses aí tem que ser alvo da nossa ação de esperança, de renovo, de vida. Para esse a gente tem que trazer vida, ressurreição. Amém? Vamos ficar de pé com uma palavra de oração.